Ingressar em uma universidade é o sonho de muitas pessoas que acreditam que a educação pode mudar a direção da história. Mas a gente sabe que esse sonho não é possível para muita gente. E a prova disso está no Censo da Educação de 2019. Apenas 21% dos jovens entre 18 e 24 anos estão nas universidades. E quem decide ocupar as cadeiras, as mesas e os laboratórios das faculdades precisa estar ciente dos desafios que virão. A Jaque tem só 21 anos, mas já está na reta final do curso de Arquitetura e Urbanismo. Desde sempre foi um sonho para ela chegar até aqui. O desejo para a Jaque seguir como arquiteta veio de dentro de casa, com o tio. Porque desde cedo, desde sempre eu via meu tio, né? Desenhando na prancheta e acompanhando obra, e eu achei legal. Mas aí por um tempo eu pensei que não ia dar certo, porque era muito concorrido, né? Sempre foi uma faculdade cara, né? Então eu tinha alternativas além da arquitetura, né? Mas quando eu fui prestar mesmo, eu prestei federal, pública, então eu quis sempre arquitetura, né? Foi a minha primeira opção. Eu sempre fiz tudo sozinho, né? Projeto, orçamento, dirigir o pessoal tal, e a obra, né? E elaborar o projeto, então eu sempre fiz tudo sozinho, eu nunca tive uma pessoa que me auxiliasse, assim, uma profissional, né? Agora com a minha sobrinha se formando, então a minha empresa vai estar completa do que eu estava precisando, entendeu? Mas a rotina dela não é nada fácil. Ela trabalha em um mercado próximo à casa dela. Por isso, o dia começa bem cedinho. Eu trabalho, né? Então, 8 horas da manhã eu saio de casa e aí eu chego 2 horas para almoçar, eu almoço e já venho para cá para fazer minhas atividades. Aí acaba que 4 horas eu já tenho que parar, já tenho que comer alguma coisa, tomar um banho, para 5 horas eu estar indo para Bauru. E aí eu chego lá, 7 horas, né, começa a aula, e eu chego de volta aqui meia-noite. Ufa, que dia corrido, Jaque! Mas e quando é período de provas, como que você faz? Nossa, período de prova é complicado, e eu chego quase a varar a madrugada mesmo, estudando, né. Aí a gente vou lendo, né, eu faço resumo e vou lendo, assim, para eu chegar lá e já ter alguma coisa memorizada, né, conseguir fazer. Agora com a pandemia, a Jaque está tendo as aulas online, então a rotina dela está um pouco diferente. Mas sem ser nesse período, ela precisa sair de casa por volta das 5 horas da tarde, pegar uma van e ir até a cidade de Bauru, que fica a 100 quilômetros aqui da cidade de Torrinha. É uma rotina puxada e que precisa de muita determinação para que ela consiga vencer os 5 anos de faculdade. Quando mesmo ela viajava para Bauru, nossa, era muito, muito mais corrido, como é agora, né? Porque, tipo, ela chegava do mercado 15 para as 2, aí ela tinha que almoçar, ela almoçava, já pegava fazer as coisas no computador e 4h30 em ponto ela tinha que estar pronta para ir para Bauru. A gente tem que ter foco, né? Concentração, muita disciplina, né? A gente não pode fugir muito. Força de vontade, determinação, tem que ter paciência também para conseguir passar alguns obstáculos. Desde o 2º ano da faculdade, a Jaque é bolsista. Ela não paga nada. E olha que muita gente disse que seria impossível ela conquistar a bolsa porque sempre estudou em escola pública. E eu sempre, assim, ouvi bastante gente falando mal da escola pública, né? É o que a gente mais ouve. Que o ensino não abrangia tudo, só que pra mim foi ao contrário, sabe? Eu sempre aprendi tudo e foi ali que eu tirei base para entrar em um ensino superior, né? A Jaque se desdobra para conquistar o sonho e perseverar na faculdade. Além do mercado que ela trabalha atualmente, já fez um pouco de tudo para ajudar a família. A jovem sempre foi dedicada e acredita que é por meio da educação que vai ter um futuro diferente. A gente cresce muito com o ensino superior, tanto assim, a nossa cultura, né, abrange muita coisa. O ensino superior, ele leva a gente para um mundo que a gente não imagina, né? Quando a gente está ali no ensino médio, a gente pensa que o mundo é de uma forma. Quando a gente entra no ensino superior, a gente consegue ver que é de outra forma, é muito mais amplo e a gente tem muito mais futuro, né? E a empresa com o tio está cada dia mais perto de ser criada. Quando eu comecei, eu sempre falava, a gente vai abrir alguma coisa. E aí eu tô vendo que tá chegando mais perto disso acontecer, porque agora eu já faço, né,
os projetos para ele e o pessoal gosta, né? Então aí a gente pretende, quando eu me formar, a gente montar um escritório de arquitetura mesmo. E a gente vai compor e a gente vai formar um escritório ainda, se Deus quiser, né? E a nossa empresa vai crescer, se Deus tomara que tudo ocorra desse jeito, né? Eu acho realmente que a educação ela abrange muita coisa, né? Pode tirar a gente de um lugar, levar para outro. E aí eu não queria ficar só naquele contexto pequeno, né? Eu queria expandir meus conhecimentos, daí por isso eu escolhi a faculdade. Mesmo que apenas 1/3 da população do Brasil tenha educação de nível superior, esse número tem melhorado. A expansão começou no final da década de 90 com o surgimento das instituições privadas, que hoje, em 2021, respondem por 75% da educação superior do Brasil. Ou seja, a cada 4 estudantes, 3 estudam em uma instituição particular. E um dos motivos para esse número é em relação à oferta de bolsas de estudos. No Brasil, são 6.500.000 alunos estudando em redes privadas de ensino, de acordo com o Censo da Educação de 2019. Esse número abaixo do esperado está ligado também com a educação básica. De acordo com a pesquisa da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE de 2019, são 11 milhões de jovens com 15 anos que são analfabetos. Por isso, essa universidade, por exemplo, tem a preocupação de formar bons profissionais, claro, com diferentes incentivos. Não dá para a gente pensar o ensino superior sem unir teoria e prática. O Unisagrado prima muito pela qualidade do seu ensino, pela relevância das pesquisas e a possibilidade de práticas concretas em laboratórios e nas áreas de extensão. Então nós temos no campus, para atender os nossos cursos de graduação e pós-graduação, 112 laboratórios. Está no sangue de toda apóstola educadora. A nossa fundadora dizia, né, que toda apóstola educadora, mesmo aquela que não está dentro da escola, mas a gente educa as pessoas que estão conosco, a gente evangeliza por meio da educação. Então nós atuamos, né, nossa instituição da educação infantil ao ensino superior, então a gente tem essa vasta experiência também, são 127 anos, né, de instituição, são 121 anos de educação aqui no Brasil, então a gente sempre se inovando, né, mas sempre muito voltada para a evangelização, porque a gente transforma vidas. O nosso diferencial é o humano, olhar a pessoa na sua centralidade, porque a formação ela é global. Ela é, sim, intelectual, mas é espiritual, política, social, cultura, ambiental. Então, todas as esferas da vida humana precisam estar integradas. Dessa forma, o estudante, né, que adentra o nosso campus e perpassa conosco os anos do curso de graduação ou pós-graduação, ele tem a chance de retornar depois para a sociedade desenvolvendo habilidades e propondo soluções para que a sociedade seja melhor. O Censo da Educação também apontou um crescimento de número de vagas oferecidas em cursos de graduação em todo o território nacional. Em 2019, o crescimento foi de 45%. As vagas ocupadas também cresceram. Em 2019, o número de matrículas no Brasil subiu 43,8%. Nós aqui somos uma instituição de ensino superior confessional católica e vivenciamos o carisma da bem-aventurada Clélia Merlone, a fundadora do nosso instituto religioso. O patrono da nossa instituição é o Sagrado Coração de Jesus. Então, a nossa missão primordial é unir a técnica, o saber científico aos valores humanos, porque nós acreditamos que a nossa missão é formar os nossos estudantes para o mercado de trabalho, tendo uma postura ética, solidária e comprometida na transformação do seu meio. Quando a gente pensa na área educacional, principalmente no ensino superior, a gente sabe do desafio que é para que os alunos consigam ter acesso, né, a uma educação de qualidade. Então a nossa missão enquanto instituição é também favorecer que essas pessoas tenham acesso ao ensino superior de qualidade. E aí, diante desse cenário, nós temos, né, as nossas bolsas filantrópicas, a gente tem um convênio com o ProUni, né, então nós somos uma instituição filantrópica. A educação é um bem e um direito universal. Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso a uma educação de qualidade.
o nosso compromisso enquanto instituição de ensino superior é oferecer a melhor educação possível, pautada pelos valores do Evangelho, os princípios realmente de solidariedade, de construção da pessoa humana como um todo. Aqui os alunos podem usufruir de uma estrutura e tanto. Olha essa estrutura do laboratório de anatomia em 3D. Na universidade, são mais de 5.300 alunos só na graduação. E desse total, pelo menos 1.000 têm algum tipo de bolsa de estudos, seja parcial ou total. O estudante aqui ele tem acesso ao ProUni, né, por meio do ProUni. Nós temos também bolsas, né, que os nossos funcionários, nossos professores também têm direito a 2 bolsas de estudos pela convenção coletiva que eles têm. O ensino superior, né, ele posso dizer assim que passa por um momento de inovação, de um novo tipo de criatividade, mas sobretudo de sensibilidade ao sofrimento, aos menos favorecidos. Então acho que nós podemos, de fato, dar uma resposta à vida das pessoas com esta formação. A gente percebe esses resultados, a gente acredita assim, que esses alunos que têm, são bonificados, a gente não sei se eu posso usar essa palavra, mas que têm, né, esse acesso ao ensino superior por meio da bolsa, eles valorizam muito o estudo, eles incentivam até os outros a estudarem mais, e a gente percebe também que muitas pessoas têm acesso a uma qualidade melhor de vida por conta do ensino superior, por conta da graduação e também da pós-graduação. O Luiz Felipe faz parte da porcentagem de estudantes formados por instituições privadas. Ele se formou em engenharia elétrica em 2019. Olha a foto dele feliz com o diploma. Mas para chegar aí não foi nada fácil. Ele era atleta da ABDA, Associação Bauruense de Desportos Aquáticos. A ABDA eu jogava polo aquático. Eu comecei lá, eu tinha 14 anos, quando eu comecei lá. Comecei a treinar, jogava polo aquático. Sempre tive, quando criança, tive vontade de fazer natação. Sempre falava para minha mãe que eu queria fazer natação. Só que a minha mãe nunca teve condição de pagar uma escola particular de natação. A escola particular de natação até hoje é muito caro. E quando surgiu a BDA, eu também gostava muito de futebol, gostava muito de jogar bola. E quando eu entrei na BDA, eles misturaram natação com bola e eu não fazia ideia do que era o esporte. Foi aí que ele conquistou a primeira bolsa de estudos. Fui um dos contemplados, né, não só eu, mas vários atletas também, para fazer um ensino médio numa escola particular. Isso foi como se fosse uma bonificação, porque a BDA é um projeto social, a BDA ela não paga um salário para os seus atletas, ela deixa você escolher a escola, deixa você escolher o curso e ela dá todo o suporte para você. E na hora de escolher o curso veio a influência da família, ou melhor, o exemplo do pai. Tive a intenção de fazer engenharia elétrica por conta do meu pai. Meu pai ele trabalhou como eletricista, então foi uma coisa assim que me incentivou. Durante a faculdade, como Luiz Felipe era bolsista, precisou conciliar o esporte e as aulas. E ele até participava de grandes competições. O esporte, com você fazer a faculdade, com você ter que treinar, com você ter que estudar, com você ter que viajar, você perder a aula, você ter que conversar com os professores, alguns professores mais flexíveis, outros não, de falar, eu vou perder a sua aula, eu vou estourar na sua aula. A gente já vinha para a faculdade com o calendário dos campeonatos. Por ser bolsista, precisava mostrar resultados, dentro e fora da piscina. O meu pai sempre me aconselhou bastante, sempre mostrou para mim a oportunidade que eu estava tendo, o que eu tinha nas minhas mãos, o que eu podia alcançar, ele sempre deixou isso muito bem claro para mim. Então, assim, a gente corria atrás, realmente a gente lutava, estudava, chegava da faculdade, às vezes tinha que estudar, depois acordar cedo para ir treinar novamente. Em 5 anos, o Luiz Felipe conquistou o tão sonhado diploma. Para ele, que veio de uma família simples, é ainda difícil acreditar que conquistou a graduação. Às vezes eu não acredito até hoje, acho que não consegue cair a ficha assim de você se entender que você fala, nossa, eu sou formado em engenharia. Tipo assim, é uma coisa inexplicável, você não consegue imaginar. Por ser uma conquista, o valor para a educação passa a ser ainda maior. A educação é uma coisa que ela ocupa a sua mente, faz você pensar de uma maneira diferente, né? Eu tenho eu como exemplo mesmo, eu sempre fui um moleque muito de rua, gostava de ficar muito na rua, saía 9 horas da manhã para ir para a rua, voltava às 6 horas da tarde só, porque sabia que meu pai ia chegar, e meu pai sempre foi um cara muito bravo, se eu chegasse e não estivesse em casa,
ele ia surtar. Então, assim, quando eu comecei a estudar, quando eu me dei conta da oportunidade que eu estava tendo na mão, que eu tinha que correr atrás, porque assim, até quando a gente tirava notas ruins, a gente não participava de campeonatos, às vezes vetava você de jogar um jogo, de ir para uma competição, alguma coisa assim. Então você tinha que correr atrás. Entre tantas histórias de superação, encontramos o Lucas. Ele é formado em fisioterapia. E a escolha do curso foi porque precisava se conhecer. Eu escolhi a fisioterapia por causa, né, da minha deficiência, que eu sempre tive contato com a fisioterapia desde pequeno, fiz várias cirurgias e fisioterapia, cirurgias e fisioterapia, então eu sempre tive contato com a fisioterapia. E como eu sei que a fisioterapia tem um leque muito grande, né, de áreas de atuação, então eu queria entender melhor a minha deficiência também. O Lucas teve paralisia cerebral ao nascer por causa da falta de oxigênio momentâneo. As sequelas vieram na parte motora. Eu nasci com paralisia cerebral, né, eu fui de nascença, e acabou afetando as duas pernas, né. Graças a Deus não afetou nada no intelectual, né, no cognitivo. Sou uma pessoa totalmente independente, mas foi só nas duas pernas mesmo que afetou. A questão de locomoção. Mesmo assim, essa não foi uma condição limitadora para o jovem cursar uma faculdade. Claro, teve desafios, mas venceu todos eles. Às vezes até eu saí um pouco mais cedo de casa, né? Para não ir com tanta pressa, mas não foi uma limitação, não. Então, também a universidade tem um ótimo campus lá, de boa acessibilidade, então, assim, não foi uma barreira, não. As aulas de fisioterapia fizeram com que ele melhorasse a própria condição de vida com a deficiência. E ele também foi o paciente para muitos colegas de classe. As pessoas que estavam fazendo junto comigo a fisioterapia, elas procuravam entender também, né? Me ajudar, assim, e para poder, né, entender também. Então foi tipo um aprendizado para elas também, né? Eu agradeço elas até hoje também pela amizade também, tudo mais, porque tudo isso faz parte, né? Hoje, quando o Lucas vê as fotos do álbum de formatura, dá aquele baita orgulho. Apesar de não atuar como fisioterapeuta, viu que era possível fazer algo diferente. Sempre tive também contato com o esporte, né, a natação, então eu consegui aplicar muitas coisas na minha vida pessoal também, né, e ganhar também um pouco mais de liberdade, né? Fazer algumas coisas que eu ainda não conseguia fazer, que eu acabei conseguindo fazer. O Brasil ainda tem muito que caminhar quando o assunto é ensino superior. Nós estamos nas piores proporções do mundo de adultos com diploma. Da faixa etária dos 25 aos 64 anos, apenas 18% dos brasileiros têm uma graduação. Mas, além de melhorar o acesso à educação, nós precisamos melhorar o fluxo de formação. Apenas 33% dos universitários conseguem concluir a faculdade dentro do tempo previsto. O Leandro, por exemplo, está na maioria que não conseguiu concluir a faculdade dentro desse tempo previsto. Ele levou 8 anos para cursar enfermagem, mas isso não fez que ele desistisse do sonho de conseguir um diploma. O Leandro não demorou mais tempo do que o normal porque quis não, viu? A história dele é de muita persistência. O desejo para cursar a enfermagem veio depois de uma visita a um abrigo de idosos quando estava no ensino médio. Eu tinha 18 anos na época, né?
Eu fui apresentado no campo, primeiro com um grupo de jovens visitando um abrigo, né, um asilo, na cidade de Itapiratiba, né, cidade onde eu morava. E aí eu já estava fazendo colégio, né? Aí uma professora na época perguntou se eu gostaria mesmo de conhecer a fundo, né, a profissão do enfermeiro, porque eu gostei mesmo da área da saúde em si. Aí, como eu já estava fazendo o terceiro colégio, aí veio a possibilidade de fazer técnico de enfermagem, né? E aí, de repente, eu falei, por que não enfermeiro? Né? Por que não fazer uma faculdade? O Leandro ainda morava no interior de Minas quando veio prestar vestibular em Bauru. O dinheiro era pouco. E não é que ele passou na prova? Fiquei para fazer a matrícula e aí eu tinha dinheiro para ficar 3 meses na faculdade, né? Então eu falei, eu vou ficar os 3 meses e aí depois eu vou ver, né, o que dá. Então eu tranco, ou se não, né, qualquer outra coisa. Eu, pelo menos assim, eu já tinha dado um passo a mais, que era poder iniciar o curso, né? E aí começou tudo, né? Eu vim para Bauru, né? Já me hospedei para fazer o vestibular dentro de um abrigo. Isso mesmo, ele veio morar junto com os idosos. E aí ele trabalhava e morava no mesmo lugar. Fui convidado pelo presidente da Vila Vicentina a morar no abrigo, né, e cursar a faculdade. Enquanto isso, eu daria em troca a mão de obra, né, seria em qualquer local, uns serviços gerais. Com essa ajudinha, a perspectiva para fazer a faculdade foi melhorando. É aquele ditado, quem acredita sempre alcança. Eu tinha 3 meses para ficar, desses 3 meses viraram 6, né? Então, porque eu já não tinha que gastar com aluguel. Então aí eu liguei para casa e falei, olha, eu vim prestar um vestibular, fiz a matrícula, tenho a possibilidade de trabalhar e ficar por aqui. Mesmo morando no abrigo de idosos e trabalhando, a situação financeira não era das melhores. Sempre dava aquele aperto no peito de pensar se ia conseguir terminar mais um semestre. O dinheiro não era o suficiente para pagar uma mensalidade, né? Só que a universidade tinha a possibilidade de crédito, onde eu cortava os créditos pela metade, o que fez estender a faculdade, mas eu conseguia pagar, né? Eu trago uma coisa de casa que o cartão de crédito, ele é amigo, mas também um inimigo, né? Então, assim, eu não fazia crédito, sempre pagava, né, as contas em dias, porque eu sabia que se acumulasse 2 já ia ser mais difícil. E como ele não fazia crédito, o tempo da faculdade foi prolongando. Todas as vezes que eu chegava lá, que eu quebrava a grade, né, que eu quebrava e, tipo, não pegava um estágio naquele semestre que estava oferecendo, ele só ia oferecer 3 semestres depois, né? Então eu tinha que esperar todo um ciclo para fazer aquele estágio em si, né? E muitas vezes é que não cabia no bolso mesmo, né? Muitas vezes, assim, chegava uma grade de R$ 1.900, mas 800 era meu teto, né? Então tinha que partir por aquele princípio. Quando a gente fala de tempo para terminar a faculdade, o Brasil não está tão diferente dos outros países, não. 39% dos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento têm a média de conclusão de curso acima do esperado. Desde o início até o fim saberia que não ia ser fácil, né? Que a possibilidade de estender estava ali, né? Mas assim, eu preferi não quantificar o tempo, mas qualificar, né? Então, que demorasse o tempo que for, mas que seria um tempo de muita qualidade. Então, assim, eu creio que não foi qualquer faculdade, né? Foi uma faculdade. Era o quarto mais chamado, porque, né, qualquer coisa a gente tinha que estar atendendo. Então, não tinha tempo para estudar, não tinha tempo para nada, né? Mas eu me dispus a isso, né? Então, assim, eu mudei várias vezes dentro da Vila Vicentina para alocar alguns idosos, para mexer também com a estrutura daqui de dentro. Então, me dispus a isso também. Mas hoje, depois de formado e ainda trabalhando no mesmo abrigo de idosos, ele reconhece que foi um tempo de experiência. O Leandro já não mora mais no mesmo lugar, tem a casa própria, mas o carinho pelo abrigo é cada vez maior. Se não fosse Deus, nunca tinha chegado aonde cheguei, né? Que a providência divina sempre esteve ali, né? Várias vezes titubeei, pensei em voltar, né? Mas a força de querer chegar lá na frente era maior, né? Então, assim, eu acho que esse período, né, de exílio, entre aspas, né, foi para adquirir muito conhecimento, né, e poder depois aplicar, né. Então, assim, hoje eu me sinto, assim,
preparada em algumas questões, né? Por conta desse período mesmo. O curso, que era de 5 anos, foi feito em 8, mas teve muitas críticas. Gente que nem sabia sobre a realidade dele falava sobre esse tempo a mais para concluir o ensino superior. Isso não teve relevância para o Leandro. Desistir jamais, porque as dificuldades vão vir independente do tempo ou não, né? Mas desistir jamais, né? No início pode vir bastante questões, né? Ah, mas se eu não formar em tanto tempo, né? Pode ser vergonhoso, pode ser... Então vem várias questões, né? Mas eu acho que assim, o maior tempo que você conseguir ficar fazendo aquilo que você gosta, né? Por condições que também não dependem de você, mas que você fazendo aquilo, você vai chegar ao ponto B, eu acho louvável também. Nesse raio-x da educação, vale a pena a gente destacar a presença das mulheres nas universidades. Se até o século passado a gente ouvia constantemente que o lugar da mulher era em casa, hoje podemos afirmar com toda certeza que o lugar da mulher é onde ela quiser, seja na pesquisa, seja na ciência, nos bancos das universidades. De acordo com o Censo da Educação, as mulheres são maioria no ensino superior. E mesmo tendo que conciliar casa, trabalho, filhos, elas desistem menos de um curso superior do que os homens. Tá aí a história da Adelaide para a mulherada se inspirar. A nordestina passou no vestibular para engenharia de produção depois dos 30 anos de idade e com 3 filhos. É um sonho, na verdade, do meu pai, desde cedo, né? Como eu comecei a trabalhar muito cedo, dando aula, eu tinha 17 anos quando eu comecei a dar aula. E o sonho dele sempre foi ver eu formada de professora, ter minha graduação. Só que aí, quando eu vim para cá em 2010, aquele sonho já foi ficando um pouco para trás, né? Eu já não tinha mais vontade de dar aula, mas sim entrar em área de escritório, de fábrica, eu fui conhecendo assim, e foi me dando aquela vontade e acabei mudando de curso. Para ela conseguir alcançar esse sonho, decidiu procurar trabalho nessa universidade particular. Aqui, os funcionários recebem uma bolsa de estudos. Mas, além do trabalho como auxiliar de limpeza, ela também precisa cuidar do marido e dos filhos. Eu acordo 5 horas da manhã e aí eu deixo tudo preparado para as crianças, já faço à noite, né, na verdade. Eu entro aqui 6h30, saio 3h15. Aí chego em casa, eu ainda consigo fazer exercício, que eu gosto de fazer, atividade física. Depois eu faço a janta e começo a aula. Tempo para estudar? A Adelaide sempre dá um jeitinho. No trabalho da faculdade, eu faço na hora do meu almoço. Porque como tem que ajudar as crianças na tarefa, tudo em casa, aí na hora eu trago meu notebook, os cadernos na mochila e eu faço na hora do meu almoço. E olha que ela só tem 1 hora de almoço. Não dá para perder tempo. Como rapidinho, e estudo. O momento, depois que eu almoço, até terminar o horário, eu fico estudando. E eu vou adiantando todas as matérias que tem que fazer, né? Porque chegar em casa eu não tenho tempo. Assim, eu deixo o tempo que eu tenho em casa para meus filhos. Então, eu já adianto tudo. E quando chego em casa, eu cuido dos meus filhos, da casa, consigo fazer um pouquinho de exercício ainda. Em um estudo publicado recentemente, 82% das mulheres com ensino superior estavam empregadas em 2019, percentual bem superior aos 63% das mulheres com ensino médio. Eu penso assim que eu vou poder ajudar várias pessoas, não pelo dinheiro, eu acho. Assim que eu vou mudar algumas vidas, sabe? Eu penso assim que eu posso trabalhar com projetos, que eu posso ajudar a comunidade. Eu imagino assim que eu posso ajudar muita gente. A Adelaide é responsável pela limpeza da sala dos professores. Aqui também é um lugar de inspiração. E ninguém faz ela se sentir menor do que é. Que às vezes começa com a profissão, começa a trabalhar na limpeza, acha que não tem oportunidade. Gente, tem sim, tem muita oportunidade. E não é porque você tem filho, que você tem marido, você tem casa, que você tem que deixar de lado seus sonhos. Mulher tem que ir à luta, vencer os preconceitos e desafios e ocupar o lugar que deseja.
Esse pensamento faz com que a Adelaide acorde cedo todos os dias para vencer. E a engenharia, que não é só para homem, engenharia é para quem quiser, para mulher, para homem, entendeu? Eu nunca gostei de depender nem do meu pai, comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos. E eu não me sinto chegar assim para pedir um dinheiro para o marido, sabe? Eu sempre fui independente, graças a Deus. E eu acho assim, se eu quero ajudar, não querer que a pessoa me ajude, eu quero ajudar, entendeu? Eu acho que as mulheres têm que ser mais independentes, assim, pensar mais em seus sonhos, ver se, né? Não querer dizer assim, eu vou viver a vida do outro, eu quero viver o que Deus preparou para mim. Ela quer tanto esse diploma que já imaginou como vai ser o dia da colação de grau. Para eles, é a maior alegria, eles saber que eu nunca desisti, que eu sempre tentei, né? Mesmo nos momentos assim, mais difíceis, eu falar, hoje não vou. E Deus falar assim, não, você tem que ir, você tem que seguir. E eu vou seguindo a minha vida, graças a Deus. Agradecer meu pai, a Deus, primeiramente. Esse protagonismo feminino também inspira os filhos. A Ana Lúcia até tentou se formar, mas não deu. Ela tem 3 filhos, 2 são gêmeos. Sou ex-aluna, mas infelizmente precisei trancar. Porque como eles são gêmeos, para nós a situação financeira a gente tinha que fazer uma opção, né? De construir a nossa casa e eu fazer faculdade, né? Então tinha que aumentar a casa, reformar, né? Para melhorias mesmo, para recebê-los, né? Então aí naquele momento eu tive que fazer uma opção, né? E essa opção eu faço até hoje por eles, né? O Rafael, um dos gêmeos, tem 18 anos e está cursando Ciências Biológicas. Teve 2 aulas presenciais e veio a pandemia. Mesmo assim, ele continuou tendo as aulas online. Eu sempre quis fazer faculdade desde o 9º ano, que eu já comecei a ver um pouco sobre biologia, um pouco mais aprofundado e comecei a me interessar cada vez mais por querer fazer esse curso. E aí, quando me apareceu a oportunidade, eu não consegui deixar para lá, tive que aproveitar. Graças a Deus tudo veio em dobro para mim de bênçãos, mas também em dobro preocupações, né? Então a minha preocupação sempre foi dar um estudo melhor para eles, né? Uma formação diferenciada. E eu sempre tive, eu e meu esposo, a preocupação por sermos uma família católica também, né? Então a preocupação de dar uma formação também em cima dos valores católicos, né? O Rafael tem bolsa de estudos e também trabalha na faculdade. O irmão Miguel tem bolsa pelo trabalho da mãe, que é funcionária da universidade. Mesmo os 2 trabalhando, né, a gente não teria condições de dar esse estudo, né, para eles, essa formação por causa da condição financeira. E hoje o fato deles terem chegado na universidade também com bolsa, para nós é uma bênção também, porque nós não teríamos condição de pagar, né? A faculdade tem muita importância porque a gente não aprende só aquilo. Eu, por exemplo, estou tendo ciência biológica, mas também estou aprendendo um pouco sobre matemática, física. E compreender cada vez mais e conhecer mais das coisas é bastante importante. Principalmente que a gente consegue ajudar melhor as pessoas. Meu foco no curso é para poder ajudar em ecologia, principalmente, para poder melhorar as coisas como estão indo cada vez piores por causa do aquecimento global, essas coisas. Que hoje a gente vive esse momento assim que a gente sabe que ter valores é importante, né? Então não só a formação profissional, mas essa formação humana que sempre foi a minha preocupação. Ao invés de colocá-los, né, em outras escolas, a gente procurou primar isso, para formar adultos melhores, pessoas melhores, né? O exemplo de determinação da mãe faz com que no dia a dia os filhos possam dar ainda mais valor para a educação. A partir da família, os valores são cultivados e os filhos podem ter um futuro diferente. Eu não tinha bolsa no início, eu pagava a faculdade. E foi muito difícil de conseguir porque eu ainda não tinha emprego nenhum e estava procurando um emprego para poder pagar a faculdade e não estava conseguindo. Tanto que meu pai, ele até pediu ajuda para minha tia, para a gente poder conseguir fazer isso.
E a gente foi tentando, até que infelizmente a gente não conseguiu continuar pagando. E tivemos que trancar o curso. Mas como as coisas foram melhorando, apareceu essa oportunidade de estágio e graças a isso eu consegui fazer a faculdade novamente. Você trabalhar é uma coisa boa, mas você ser uma pessoa diferente dentro do que você faz é uma coisa melhor. Então também com relação à faculdade, né, aproveitar essa chance, aproveitar essa oportunidade de ter a bolsa, de estar aqui, né, num ambiente diferenciado também, isso é muito importante. Então eu procuro incentivá-los nesse sentido sempre. O potencial de transformação social da educação é tão grande que mereceu um capítulo inteiro na Constituição de 1988. Mas a educação é para todos, sem distinção de cor, raça ou nível social. Mas os povos originários ainda enfrentam muitas barreiras para conquistarem uma vaga nas universidades. De acordo com o último censo da educação, os universitários indígenas no país não chegam a 1%. Por isso, a lei de cotas e os projetos específicos para os indígenas são importantes ferramentas de inclusão. A Vanessa é indígena e mora na aldeia Caperoti, próximo ao município de Avaí, no interior de São Paulo. A faculdade sempre foi um objetivo e, se tudo der certo, será a primeira filha com diploma. Eu sempre tive esse sonho, mais pelos meus pais, né, que eles nunca tiveram um filho formado e eu, se Deus quiser me permitir, eu vou dar esse orgulho para ele. Então, isso é o que mais motiva eu a continuar. Ela faz o curso de pedagogia, quer ser professora na escola indígena da própria comunidade. Eu vi essa necessidade de ter uma formação por isso, porque eu quero fazer parte da minha comunidade como uma pessoa importante, como uma pessoa que contribui ou que vai contribuir para que as futuras gerações eles possam a cada vez mais, como eu posso dizer, eles possam melhorar de vida. A Vanessa conseguiu ingressar no ensino superior particular por um projeto de extensão chamado Araribá, que a própria universidade oferece. Ela tem 100% de bolsa de estudos e, por causa disso, pode pensar em conquistar o objetivo, que é ensinar. Se a gente não tivesse essas portas abertas, eu acho que ficaria bem difícil. Mais difícil do que já é. Porque a gente tem um direito, né? A gente luta por esse direito. E muitas vezes os indígenas não reconhecem os direitos que eles têm. Então são poucos indígenas que sabem que eles têm direito a uma bolsa na faculdade, as cotas. Então a gente faz um processo de orientação para o vestibular, orientação profissional também para identificar qual a melhor profissão que eles podem escolher ao entrar no ensino superior. E uma outra frente desse projeto é acompanhar os alunos que ingressam na nossa instituição, no Unisagrado. Então existe um processo de acompanhamento psicopedagógico individualizado, pensando em possíveis dificuldades que esses alunos possam enfrentar. Se não fosse o projeto Araribá, eu acho que talvez eu não estaria na posição que eu estou hoje, na profissão que eu estou. O projeto Araribá tem 25 anos de existência nessa universidade e possibilita que indígenas, como a Vanessa, possam ter um diploma. É um projeto idealizado pelas irmãs que coordenam o Unisagrado. Ele tem como principal finalidade oferecer bolsas de ensino superior às comunidades indígenas das terras de Araribá. Essas terras de Araribá são uma reserva indígena que possuem 4 comunidades. É tão difícil já, né? Até quando a gente vai ingressar numa faculdade, desde quando a gente entra lá na educação infantil até o ensino médio, já é uma dificuldade grande. Hoje nem tanto, porque a gente possui escolas dentro das aldeias, mas antes não, eu não. Como eu cresci na cidade, eu tive que fazer meus estudos, né? Tive que estudar lá na cidade e
a gente vê esse lado preconceituoso da sociedade com a gente, quando a gente fala que é índio. E o que a gente, na verdade, incentiva eles? É que ao virem para a universidade e terem acesso ao ensino superior, eles possam voltar para as comunidades de origem, né? E eles podem contribuir dentro da sua própria comunidade. Então, se ele, por exemplo, está fazendo um curso de História, ao longo desse curso, como que esse aluno pode contribuir, por exemplo, como professor na sua própria comunidade, como manter viva a história, as tradições, a identidade cultural do seu povo? Porque o indígena, ele é bem acanhado. O indígena, ele é bem tímido, talvez ele não consegue expressar os seus sentimentos, né, através de palavras, de expressões, não. Então ele se acanha, ele é bem tímido e ele fica com medo de falar algo errado, talvez. Então, quando a gente chega nas escolas, a gente tem esse certo receio de o que eles vão achar da gente se eu falar uma palavra errada, né? Na aldeia da Vanessa tem uma escola municipal de ensino básico e com o projeto Araribá, ela pode se formar e trabalhar na própria comunidade. Hoje, nesse momento, nós temos 17 alunos indígenas fazendo os mais diversos cursos, né? E que eles possam voltar para a comunidade, para suas comunidades, e a partir dessa formação eles contribuírem, cada um na sua área, cada um na sua comunidade, para qualificar a vida dos seus próprios integrantes, né, das suas próprias comunidades. Como eu estou hoje na faculdade, eu posso falar mais da minha cultura, eu tenho mais conhecimento de leis, né, para debater quando eu chegar num determinado lugar, a pessoa querer debater comigo de um direito, de o que eu não posso, de tentar me reprimir, talvez, não, eu vou ter voz. Eu vou ter voz para lutar pelos meus direitos. Vamos imaginar que tem um professor não indígena dando aula na escola indígena. Seria algo um tanto quanto complicado. Ou assim, o professor poderia trabalhar, poderia ensinar um conteúdo, né? Uma história, poderia produzir conhecimento nessa escola. Mas a questão da identidade indígena, o cultivo da identidade, talvez ficaria deficitário. Eu pretendo fazer uma pós, eu pretendo, né, me especializar aproveitar esse lado cultural bastante, né, e crescer e para buscar o reconhecimento maior na sociedade do povo indígena, principalmente da minha etnia terena. Apesar da Vanessa morar na aldeia, a faculdade é presencial, exceto nesse período de pandemia. A universidade, que fica em Bauru, está a quase 40 quilômetros de distância. Olha só a rotina dela. Acordo às 6 da manhã, vou me arrumar para estar na escola às 7 horas, das 7 a 1. Aí tenho que voltar para casa, fazer meus deveres domésticos, cuidar de filho, de marido, né? Aí eu tenho um tempinho da tarde para estudar, até umas 4 horas, que 5 horas o ônibus vem, a van vem para buscar a gente. Todo esse esforço vale a pena, afinal, mesmo que a educação seja um direito, a desigualdade de acesso dos indígenas ao ensino superior ainda é um abismo. Eu acho que está muito longe de ser igualitário, bastante longe. Mas eu acho que a gente está caminhando ali, ainda que em passos lentos, a gente está conseguindo alcançar as nossas metas, os nossos objetivos e o nosso espaço, que é o mais importante, né? A história da Thaís é bem parecida com a da Vanessa. A diferença é que ela já se formou em enfermagem, também por meio do projeto Araribá. Aliás, foi uma das primeiras indígenas a poder exibir um diploma. Para mim, seria uma realização profissional, mais de crescimento mesmo na área, né? Com curso de graduação. Eu via que tinha uma necessidade, onde eu residia, de mais um enfermeiro para atuação. E aí, pela questão financeira também, né? Porque a gente consegue ter uma condição melhor, eu optei por fazer o curso. A Thaís se formou com 28 anos e hoje, aos 32, com 2 filhas, pode ajudar a comunidade a se prevenir de tantas doenças, como a Covid, por exemplo.
Ela foi uma das enfermeiras responsáveis pela vacinação. A saúde indígena especificamente foi uma luta muito grande, né, dos antepassados. A gente vem de uma história do SPI, né, que é o Serviço de Proteção ao Índio, na época feito pela FUNAI, em área indígena, onde a gente não contava com profissionais que tinham conhecimento técnico. Então, se você treinava alguém para fazer vacina, essa pessoa ia vacinando todo mundo em grande escala, né, sem um conhecimento técnico para isso. E aí vem ao longo a criação da FUNASA, da CESAI, né, em 2010, ela já vai aí para 11 anos trabalhando nas áreas indígenas, com profissionais especializados para fazer aquilo que é feito na área da saúde, né? Quando a Thaís fez faculdade, ela já tinha um curso técnico de enfermeira e atuava na área. Tá aí um grande desafio que ela enfrentou. O maior desafio para mim é que eu trabalhava já na área. Então eu trabalhava no período da tarde no hospital em Bauru, eu saía para ir para aula à noite na faculdade e depois eu retornava para a aldeia, chegava na aldeia, que era 40 minutos de percurso, né? Chegava na aldeia perto das 11 da noite, aí eu ia preparar alguma coisa para comer, eu ia tomar banho e eu tinha que acordar no outro dia cedo de novo. Então era questão de carga horária mesmo, né? Eu ficava muito tempo fora de casa. Quando eu ia para casa era mais para repousar mesmo e já retornava para a cidade. Ela entendeu que a comunidade de origem precisava de profissionais da saúde que falassem a mesma língua e tinham os mesmos costumes. Eu, na área da saúde como enfermeira, eu consigo ver na população as carências que eles têm, às vezes a dificuldade de falar, né, por uma pessoa que às vezes eles consideram estranha e para a gente às vezes eles sentem um pouco mais à vontade de falar. Então, assim, eu vejo que é uma forma da gente fazer gestão daquilo que a gente conquistou. Então, seja na área da saúde, seja na área da educação. A gente tem agora gente estudando na área da agricultura também, que pra gente, se Deus quiser, vai conseguir o curso. Então, ajudar nas plantações, que é muito comum, né, onde eu resido. Eu diria que as duas principais demandas que eles têm é a área da saúde, por um lado, e a área de educação, por outro, né? Então, ter um profissional formado, por exemplo, em fisioterapia e enfermagem na comunidade, cria uma autonomia para as próprias comunidades e uma condição de trabalho também para esses alunos. Então, eles podem trabalhar dentro, né, da própria comunidade, exercer a sua profissão, ajudar a sua comunidade sem precisar depender de um outro profissional externo, né, que vem para trabalhar na comunidade. É interessante a gente entender, né, que existe o processo de preparação para que o indígena tenha acesso ao ensino superior, consiga passar no vestibular, depois ele tem a bolsa, né, e é bem interessante também que não, assim, uma política que nós temos é que o indígena ele recebe uma bolsa que pode ser revertida para a comunidade, né, então geralmente são as licenciaturas, porque lá eles têm a escola deles, né. E quando a gente consegue voltar para trabalhar onde a gente nasceu, onde a gente cresceu, a gente tem muito a contribuir com o nosso povo. Por causa da situação financeira, vencer o período de faculdade seria muito mais difícil para a maioria das pessoas da comunidade sem um projeto como esse. Às vezes a gente pensa que as cotas, as bolsas, elas vêm como uma forma de pagamento por aquilo que foi deixado de fazer no passado. E na verdade nada mais é uma forma de reconhecimento, porque muitas das vezes eu ouvi alguns comentários assim, mais preconceituosos. Mas lá, quer estudar? Eu lembro que uma vez eu estava no hospital estudando para a prova com meu notebook, e aí eu lembro que eu ouvi uma piadinha, né? Tipo assim, ali, ó, tá vendo? Por isso que tem que derrubar toda a Amazônia e encher asfalto em tudo. Olha lá, índico notebook, né? Então, assim, uns comentários que às vezes parece brincadeira. E aí vai marcando também ao longo desse caminho. Bom, todo mundo já sabe que para um aluno conquistar um diploma de ensino superior, ele precisa de muito foco, determinação, disciplina, mas tem um outro item ao longo desse curso que é essencial: oportunidade. E eu não estou falando de oportunidade de emprego não, viu? É oportunidade de voluntariado, oportunidade de estar nos projetos. São essas oportunidades que podem abrir portas e um futuro emprego. Tá vendo o José Augusto trabalhando assim? Pois é, ele é recém-formado em Relações Públicas e já saiu da faculdade com emprego garantido. Sabe como? Desde que eu entrei na graduação, eu sempre quis aprender, né? Eu queria entender como funcionava a vida acadêmica, o mercado de trabalho.
E para isso eu pensei que eu não podia ficar dentro de casa, né? Eu não podia ficar os 4 anos da graduação dentro. Então eu comecei a buscar tudo aquilo que era, né, que estava ofertado para mim. Né, assim, às vezes a gente fala, não cai do céu as coisas, né? As coisas estavam lá, né? Então eu tinha tudo à minha disposição, projetos, programas voluntários, que a própria instituição já fazia. Ele fez tudo o que podia dentro do projeto de extensão. Eu comecei desde muito cedo a me envolver com projetos de extensão, né? Que eu sou apaixonado, assim, eu defendo muito, né, a extensão universitária, porque a gente começou a trabalhar, era um projeto da área da comunicação, né, da minha formação, e a gente buscava atender ali ONGs, instituições do terceiro setor, levando orientações para as crianças, orientações de todo tipo. Acho que é o lugar ali onde é que a gente consegue se realizar enquanto missão. Por quê? Porque é a abertura da universidade para, né, da universidade, do centro universitário para a comunidade. Então, os alunos que aproveitam todas essas oportunidades, a gente chama as ações extensionistas, né? Então, o que seria uma ação extensionista? A minha profissão, então estou estudando uma profissão. Como é que eu vou colocar aquela profissão a serviço da comunidade? Então ele já começa a exercer, né? Então a gente tem vários projetos voltados diretamente para a profissão do estudante. Para a vice-reitora dessa universidade, que também foi da pró-reitoria de extensão, as demandas externas da faculdade chegam e é aí que os alunos têm a oportunidade de atuarem. Nós temos o nosso rio, o Rio Batalha, que é o rio aqui de Bauru, e chegou uma solicitação para nós, por meio da prefeitura, para que nós pudéssemos ajudar a fazer o tratamento da água, né? Então, os nossos estudantes, junto com os professores, estão lá, estudando o que pode ser feito para melhorar. E assim, outros inúmeros projetos, inúmeros atendimentos, principalmente na área da saúde, né? A gente tem aqui tem as nossas clínicas que atendem muitas pessoas, porque os nossos estudantes precisam, né, de fazer esses atendimentos e a sociedade também precisa, né? Então, para nós é um campo assim muito rico. E foi em um desses projetos que o José Augusto se dedicou. Depois disso, partiu para a empresa júnior da universidade. Faz parte da bagagem, porque a gente aprende muito. Eu acho que a gente pode pensar que ele não é um ganho financeiro, mas ele é um ganho diferente. Ele é um ganho de aprendizagem, de poder estar ali, de poder entender o que é a sociedade de fato, né? Porque às vezes a gente está na sala de aula, você está na sua zona de conforto. Olha as fotos dos projetos que o José Augusto se dedicou. Ele não economizou nem tempo e nem dedicação. Eu brinco, né? Porque eu estava o dia inteiro aqui, né, na instituição, a tarde inteira. Então, a gente acabava conhecendo os funcionários, né? Conhecendo os setores, porque eu estava de fato aqui o dia todo, né? E foi bacana porque eu entrei aqui como estagiário, né? Então eu era estagiário e aí as portas foram se abrindo, né, para eu conseguir ser efetivado, mas sempre naquele olhar de tentar entender o todo da instituição, entender que não era só o meu setor, mas que tudo funcionava em harmonia. Isso foi muito bacana. De acordo com as pesquisas, quem tem formação superior tem taxas mais altas de empregabilidade. 83% dos profissionais têm um diploma. O conhecimento, ele é uma coisa que ninguém nunca vai tirar de você, né? Às vezes a gente fica tão preocupado com bens materiais, em ter aquele carro, aquela casa, né? E eu acho que a educação ninguém nunca vai tirar, o conhecimento que você aprende, né? Por isso o ensino superior é tão importante. Né? Às vezes, quando a gente está lá no ensino médio, a gente não tem tanta certeza, fala, nossa, que profissão que eu vou querer seguir, mas o importante é fazer algo que goste. E fazendo algo que gosta, aproveitando as oportunidades, a chance de se chegar mais longe é ainda maior. Eu acho que a grande diferencial é você abraçar as coisas e ter boa vontade de fazer, né? Com sinceridade, com clareza, transparência, e as coisas vão acontecendo.